Sabe quando você estuda para alguma coisa e você acha que você vai ver aquilo o resto da sua vida, mas de repente as coisas não começam a fazer muito sentido e você fica meio travado, porque você não sabe se você tem que fazer isso mesmo, aquilo que você estudou, ou se você tem que desistir e começar do zero. Será que um dia você já chegou em um conflito do que você deveria fazer, ou largar, ou recomeçar? Pois é, eu já. E hoje eu quero falar sobre o final desse ciclo da minha vida, o final da minha profissão. E aí, pessoal, meu nome é Camila, eu faço parte do Multiforme Movement e hoje eu queria continuar a nossa série sobre o final do ciclo. E eu vou falar sobre algo que aconteceu na minha vida, que foi o final da minha profissão. Porque eu estudei 6 anos de faculdade, mais 1 ano e meio de técnico, ou seja, 7 anos e meio para uma profissão. Fora os cursos profissionalizantes, fora as palestras, fora os tempos de estágio, eu dediquei 7 anos e meio da minha vida somente para isso. Para que no final do meu ciclo eu abandonasse tudo. Sim, eu abandonei. E eu já queria começar esse vídeo te falando uma coisa. Eu comecei essa série dizendo que é importante que a gente aprenda a lidar com o final do ciclo. E eu quero te dizer isso e enfatizar porque é extremamente importante que a gente aprenda a lidar com o final do ciclo. Porque se eu não tivesse aprendido a lidar com o final desse meu ciclo, talvez eu não estaria aqui. Eu estaria triste, eu estaria angustiada, vivendo uma vida forçada, porque eu não aceitei o final do meu ciclo. E isso nos leva a ter crise de ansiedade, a ter depressão, a ficar doente psicologicamente. Mas você pode evitar isso aceitando o final do ciclo. E é isso que eu quero te ensinar com o meu testemunho, que eu vou contar pra você agora. Então, foi assim, como eu já disse pra vocês, eu estudei durante 7 anos e meio para ser engenheira. Eu me formei no curso de Engenharia Civil, na faculdade aqui em São Paulo, São Judas. E antes de eu me formar na faculdade, quando eu ainda estava no ensino médio, eu fiz um curso técnico de 1 ano e meio para ser técnica de edificações, que faz parte da minha área. Então, eu comecei muito nova, eu comecei muito cedo a entrar na área de Engenharia Civil. Quando eu tinha entre 15 e 16 anos, eu já queria ser engenheira. E o que aconteceu? Eu comecei a dedicar a minha vida a isso. E no meio desse período, um dos meus maiores sonhos, ou o meu maior sonho, eu posso dizer que era terminar a minha faculdade e me formar uma engenheira. Esse era o meu maior sonho, meu maior objetivo. Eu quero ser engenheira. Só que aí, no meio do processo, aconteceu algo de especial. Um dia, Deus falou muito forte comigo. E eu só fui me recordar disso faz pouco tempo, faz pouquíssimo tempo, que Deus que me lembrou. Teve um dia que eu estava estudando e, de repente, eu comecei a ver vídeos da igreja. E no meio desses vídeos, Deus começou a falar comigo. E Ele falou assim pra mim, olha, você vai fazer isso, você vai trabalhar pra mim, você vai abandonar tudo pra viver pra mim. E eu me lembro que eu ainda estava indo no meio da faculdade, no segundo, no terceiro ano, ainda faltavam 3 anos pra acabar, sei lá, 4 anos. E eu lembro que quando Deus falou comigo, eu sabia que era Deus, eu tinha tanta certeza que era Deus, que eu comecei a ficar em estado de choque. Eu comecei a chorar, porque eu não queria abandonar aquilo que eu estava estudando, eu não queria abandonar aquilo que eu tinha me dedicado tanto tempo já e aquilo que eu tanto sonhava para viver os sonhos de Deus, eu não queria. Então eu lembro que eu abaixei o notebook e eu comecei a chorar na mesa, falando, Senhor, não me envia outra pessoa, escolhe outra pessoa, eu quero viver os meus sonhos, eu quero viver a minha faculdade. Foi exatamente isso, eu chorei dizendo não para Deus. Porém, foi passado o tempo, passou os anos, eu me esqueci daquilo, eu não me lembrava disso, eu nunca me lembrei disso. E passados os anos, eu comecei a fazer estágios, como todo mundo tem que fazer quando está estudando. E no meio desses estágios, como vocês já sabem, eu me frustrei com um e eu abandonei, porque Deus mandou eu sair e eu pedi demissão e sair. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar com meu marido, com o Renato, e então nós abrimos a nossa empresa. Nós começamos um ramo novo. Mas em todos os momentos eu falava, eu não vou trabalhar aqui, eu tô te ajudando, eu vou ajudar aqui, mas eu vou sair, eu não vou trabalhar aqui, eu deixava isso bem claro. Nesse processo, nós fizemos sociedade com meu sogro, com a minha sogra, então hoje a empresa somos nós 4. E eu falava sempre pra eles, gente, eu não vou trabalhar aqui não é o meu lugar, eu vou trabalhar como engenheira, porque é isso que eu quero pra minha vida. E comecei a procurar trabalho, enfim, comecei a tentar me dedicar à área, me profissionalizar, até que eu recebi a proposta da minha vida. Eu recebi uma proposta irresistível. Nossa, mas eu pedia tanto pro Senhor aquilo que eu recebi, que vocês não têm noção. E ainda por cima, eu ia ter a oportunidade de aprender muita coisa, porque o engenheiro que me chamou para trabalhar com ele era extremamente experiente na área. Ele tinha anos de área, ele trabalhava para o banco, ele trabalhava em laudos, ele fazia um monte de coisa. Era o trabalho perfeito, eu ia ser profissionalizada por uma pessoa diretamente na prática, era tudo que eu queria. Mas não era o que Deus queria.
E foi aí que o meu ciclo começou a se encerrar. Depois que eu recebi essa proposta para trabalhar nesse escritório, eu fui. Mas eu não sei dizer exatamente assim o que aconteceu. Eu só sei dizer para vocês que eu me sentia triste naquele lugar. Eu não conseguia me sentir feliz. Eu sentia uma opressão, eu me sentia angustiada. Eu tava fazendo aquilo que eu queria. Eu tava trabalhando naquilo que eu estudei tanto tempo, mas algo não fluía. Eu não sabia dizer exatamente para vocês o que era. Eu só sei que não dava. O meu coração sempre ficava na empresa, com meu marido, com meu sogro, com minha sogra, com o pessoal que a gente trabalhava. E eu ia triste trabalhar com aquilo que eu tanto quis. Era impressionante, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Lá na empresa nós trabalhávamos com vendas, com marketplace, com coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu estudei na faculdade. E quando eu comecei a me deparar com isso, eu comecei a entrar em conflito comigo mesma, porque eu tinha estudado 7 anos e meio. Eu tinha recebido a proposta da minha vida e eu não estava feliz. Então isso começou a me incomodar de tal maneira que eu comecei a colocar em oração. Porque quando eu recebi aquela proposta, eu agradeci tanto a Deus, eu falei, meu Deus, obrigada, o Senhor realizou o sonho da minha vida. Eu vou ser a engenheira que eu tanto sonhei. Mas como eu disse, não era o sonho de Deus. E eu comecei a entrar em conflito, e eu comecei a orar, e eu comecei a entregar para o Senhor e perguntar o que estava acontecendo. E aí, passado algumas semanas, alguns meses, eu comecei a deixar de trabalhar com esse rapaz e eu comecei a abandonar tudo que eu fazia lá e trabalhar na empresa. Certo dia eu olhei pra empresa, olhei pra gente trabalhando, olhei para as pessoas que nós convivíamos e eu senti tanto amor, eu senti tanto achego na empresa que eu simplesmente não queria mais ir lá naquele escritório. Eu simplesmente peguei algo que eu não conseguia mais nem ir pra lá, eu não conseguia ir. Era tudo que eu queria, mas eu não conseguia fazer. Então eu decidi abandonar, eu decidi encerrar. E na minha cabeça, o que eu tinha pensado? Não, eu não vou lá, talvez não seja de Deus aquele lugar, talvez Deus tenha pra mim um outro lugar. Então eu vou esperar mais um pouco, eu vou trabalhar aqui e quando der eu vou. Foi isso que eu pensei. Então chegou o dia que eu sentei com meu sogro, minha sogra, meu marido, fui conversar com eles, fui explicar a situação. Quando eu abri a minha boca, que eu comecei a dizer assim, olha, eu não vou mais. Quando eu falei isso, eu senti Deus falar comigo. Porque eu não sabia exatamente como que eu ia explicar pra eles. Porque até então era o sonho da minha vida. De repente o sonho da minha vida não é mais o meu sonho. Eu simplesmente ia voltar, ia fazer aquilo que eu já tava fazendo. E eu fui explicar pra eles. E quando eu abri a minha boca, que eu mal sabia o que eu ia dizer, eu senti Deus falar comigo. Deus falou exatamente isso. Filha, eu deixei você ir. Pra você ver que aquilo que você quer não é o que vai te fazer feliz. Mas aquilo que eu quero é o que vai te fazer feliz. Foi imediato. Eu senti a presença de Deus. E quando Deus falou comigo, eu repeti tudo que Deus falou pra mim. Eu falei assim, olha gente, eu não sei bem o que aconteceu, mas Deus acabou de falar comigo. Ele falou que deixou eu ir, porque ele falou que eu não ia ser feliz lá. E por isso que eu voltei, porque eu vou ser feliz aqui. E eu lembro que eles ficaram felizes porque eu ia ficar, porque eu era importante na empresa, enfim, todo mundo ficou muito feliz e eu também. E eu queria dizer pra vocês uma coisa extremamente importante. Depois que Deus falou comigo, o meu coração se encheu de paz, de tranquilidade, de tal forma que eu nunca mais quis voltar. Sim, eu estudei 7 anos e meio e eu não quero mais voltar. Eu não sinto paz em outro lugar, a não ser aonde Deus quer que eu esteja. Se um dia eu tiver que fazer outra coisa porque Deus quiser, eu com certeza vou abandonar tudo para fazer aquilo que Deus quer. Porque eu sei que embora eu tenha estudado, embora eu tenha me dedicado, embora que eu achasse que aquilo era bom para mim, só Deus sabia o que era bom para mim, eu não sabia. E eu preciso te dizer que quando esse ciclo se encerrou na minha vida, um novo ciclo se iniciou, que foi uma jornada na empresa que nós trabalhamos. E claro que Deus vai iniciar novos ciclos na minha vida, porque Deus tem novas promessas para mim, Deus tem outras coisas para mim, eu tenho certeza que eu vou viver os sonhos e os planos dele. Mas entenda que existe uma grande importância de nós aceitarmos o fim. Porque se eu não tivesse aceitado o fim daquele ciclo, se eu não tivesse aceitado ouvir a voz de Deus, sabe o que ia acontecer? Eu poderia estar até hoje trabalhando naquele lugar, infeliz. Somente porque na minha cabeça eu tinha que fazer aquilo porque eu tinha estudado. Então não faça aquilo que você acha que tem que ser feito. Faça aquilo que o Senhor mandou fazer. Faça aquilo que o Senhor instrua você fazer. Sabe por quê? Porque essa é a única maneira de você ter certeza de que você vai ser plenamente, 100% feliz. Ai, Camila, como que eu faço para saber? Só existe um caminho para isso, tendo comunhão com Jesus. Se você não tiver comunhão com Jesus, você nunca vai conseguir identificar o que Ele quer para você. Então, para de fazer tudo o que você tem feito e começa a ter comunhão com o Senhor.
E o resto, ele vai fazer por você. O caminho, ele vai iluminar. Os sonhos dele vão começar a tomar forma. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz se você fizer aquilo que ele quer e não aquilo que você quer. Tá entendendo? Então foi isso que Deus fez na minha vida. E é extremamente importante que vocês também aprendam a aceitar o fim do ciclo. Sabe por quê? Porque o fim não é pra te destruir. O fim é pra recomeçar, tá bom? E eu quero que você me ajude comentando esse vídeo se isso falou com você, se isso fez sentido pra você. E se você não viu ainda os outros vídeos dessa série, volta lá, dá uma chegadinha. Veja que eu falei sobre profissão, sobre relacionamento, hoje eu falei sobre vida acadêmica, eu já tenho os próximos assuntos, tá bom? Acompanha a gente, eu vou falar pra vocês todos os ciclos que Deus fechou na minha vida, para que Ele começasse um novo, para que eu vivesse plenamente feliz naquilo que Ele quer pra mim, tá bom, gente? Então é isso. Não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de curtir as nossas páginas nas redes sociais, tá bom? Eu sei que você vai gostar de nos acompanhar. É isso, bem-vindo ao Multiforme!